Se você tem TDAH, você já deve ter ouvido falar em dois medicamentos, a Ritalina e o Venvance. Mas você sabe a diferença entre eles? Conhece o mecanismo de ação? Como funcionam os efeitos de cada um? Tempo de ação? Diferenças básicas entre eles. Nesse vídeo aqui eu vou tentar esclarecer essas principais dúvidas. Vem comigo. Lembrando que esse vídeo aqui é somente uma explicação a respeito das maiores dúvidas com relação a Ritalina e o Venvance. Não é uma indicação de qual o melhor para você e muito menos que você deve usar, principalmente se você não tem diagnóstico de TDAH e não tem indicação médica para isso. Os dois são medicamentos muito importantes para pessoas que precisam deles. Não acredita nessa falácia que o medicamento é mágico e que ele vai te ajudar a se concentrar de uma maneira absurdamente melhor se você não precisa dele. Inclusive, lembrando, são medicamentos controlados. Então, a rigor, você só vai ter um deles disponível para uso se você tiver encaminhamento médico, tá bom? Bom, começando pela Ritalina, queridinha no tratamento para TDAH, o padrão ouro, a primeira opção imaginada quando se fala em tratamento para TDAH. Não necessariamente é a melhor para você, tá? Mas sim, ela é considerada padrão ouro. O princípio ativo é o metilfenidato, nome complicado, né? Mas pode chamar de Ritalina que ela não fica zangada. Bom, o mecanismo de ação da dopamina basicamente é na recaptação da dopamina. Ela permite que a dopamina fique mais tempo disponível naqueles locais do cérebro, que são as fendas sinápticas, que utilizam a Ritalina para manter suas conexões. Parece complicado, né? Mas na prática a Ritalina permite que a dopamina fique mais tempo disponível para as conexões cerebrais funcionarem de uma maneira mais eficaz. Então aquelas funções de atenção, por exemplo, que precisam da Ritalina disponível, ficam melhores por conta do efeito da Ritalina. E o Venvance, o princípio ativo é a lisdexanfetamina. Pelo amor de Deus, que nome complicado. Pode chamar de Venvance que ele também não vai ficar chateado. E sim, você percebeu que tem anfetamina no nome, lisdexanfetamina. Os dois, tanto a Ritalina quanto o Venvance, são um tipo de anfetamina. O Venvance é utilizado primariamente também para o tratamento de TDAH e ocasionalmente para o tratamento de algum transtorno alimentar. Sim, tem casos que a Ritalina também, mas aí vai variar muito da indicação médica para isso. O que os dois trazem de benefícios para pessoas que têm TDAH? Aumento no foco, ou seja, a capacidade de uma concentração direcionada, diferente do hiperfoco, que muita gente acha que é maravilhoso, mas não é. Imagina você ter uma extrema atenção, um extremo foco em uma coisa, e você ser capaz de ficar horas focado naquilo, sem sentir necessidade de uma pausa, sem sentir fome muitas vezes, e até suportando ficar por muitas horas sem ir no banheiro. Já deu para sacar que isso não é saudável, principalmente por um detalhe: você não consegue controlar o objeto ou a situação que captura essa tua atenção. Sim, geralmente é uma coisa muito legal, te desperta muito interesse, você gosta muito, mas não necessariamente uma coisa que você precise fazer ou que vai te ajudar em algo. Principalmente quando você precisa fazer outra coisa que é muito importante e você não consegue desviar o teu foco atencional daquela coisa que capturou a tua atenção. Um outro benefício que esses dois medicamentos trazem é o controle da hiperatividade. E hiperatividade não é uma coisa de criança levada, não. Até porque tem adultos que também manifestam hiperatividade. É uma necessidade de estar sempre se mexendo. Na real, é uma incapacidade ou uma limitação em conseguir conter os movimentos. Então, aquela pessoa que está sempre batendo a perna, aquela pessoa que está batendo na mesa, baterista de mesa, aquela pessoa que está sempre olhando para os lados, não consegue ficar parada na cadeira, está sempre se mexendo. Se você sente isso, não necessariamente quer dizer que você tenha TDAH, mas é um dos sintomas muito comuns das pessoas que têm TDAH, principalmente o TDAH combinado, que ele preenche os critérios de desatenção e também de hiperatividade, que normalmente anda juntinho ali com a impulsividade. Sabe quando o pensamento vem e é como se você não tivesse uma pausa entre o teu pensamento e o teu comportamento. E comportamento eu estou falando de fala mesmo. Então, às vezes você solta aquela coisa que você não queria soltar. Às vezes você é inconveniente no momento que você não gostaria. Que se você tivesse meio segundo de pausa para você conseguir observar esse teu pensamento e avaliar se vale a pena você transformar em comportamento, seja uma fala ou seja uma ação, você teria mais condições de controlar o que você quer e o que você não quer fazer.
Sim, nesses casos o medicamento pode te ajudar e pode te proporcionar essa capacidade. Agora um pouquinho das diferenças entre cada um. O efeito da Ritalina, por exemplo, ele é um pouco mais rápido, você percebe ele um pouco depois de você fazer o uso, cerca de 30 a 45 minutos. E pode te ajudar bastante pontualmente, onde você precisa de um foco mais pontual. Claro que existem diferentes apresentações da Ritalina. Existe uma outra apresentação que é a Ritalina LA, a Ritalina de longa duração ou longa absorção. Basicamente, ela tem um início do efeito igual à Ritalina comum, entre 30 e 45 minutos. Porém, diferente da Ritalina comum, que tem um efeito que pode durar até 4 horas, a Ritalina LA tem um efeito que pode durar mais ou menos até 8 horas. Você pode perceber os efeitos cessarem um pouquinho antes disso ou eles continuarem um pouquinho depois. Mas na média o que se prevê é um efeito de até 8 horas depois, com picos de ação que são distribuídos entre essas 8 horas. Então vamos lá. Ritalina comum, início da ação em torno de 30 a 45 minutos e um efeito até 4 horas depois. Ritalina de longa duração, a Ritalina LA, início do efeito entre 30 e 45 minutos e pode durar até 8 horas. Ah, mas tem gente que sente essa regulação até 12 horas depois. Sim, é possível. Mas o que a gente prevê é um efeito de 8 horas. E o Venvance? O Venvance é mais indicado para pessoas que precisam de uma cobertura pelo dia todo. Ele tem um efeito mais prolongado. E enquanto a Ritalina leva ali de 30 a 45 minutos para iniciar o efeito, o Venvance pode levar de 1 a 2 horas. E sim, o Venvance tem um efeito previsto de 12 horas após o uso. Lembrando que a eficácia do medicamento vai variar da sua indicação de dosagem também. Isso é muito particular, não vou nem tocar nisso aqui. E os efeitos colaterais típicos que a gente espera de cada um deles? Bom, tem alguns que são incomum, mas, por exemplo, a Ritalina a gente espera insônia, perda de apetite. É um tanto comum isso acontecer durante algum tempo. E também ela pode potencializar alguns sintomas ansiosos. E aqui a Ritalina ela pode meio que ir de um extremo ao outro. Ela pode tanto te dar uma sensação de muita tranquilidade. Algumas pessoas até acham que Ritalina é calmante por conta dessa sensação de tranquilidade que vem com uso. Porém, e principalmente, quando uma pessoa já tem manifestações ansiosas, a Ritalina pode potencializar essas manifestações e potencializar sintomas. Então, eu preciso ter muito cuidado com o uso da Ritalina. Por isso que só deve ser utilizada com indicação médica. Principalmente porque o médico precisa avaliar outras questões físicas de uma maneira mais ampla para ele ter uma noção se a Ritalina pode te oferecer algum risco ou se ela é indicada para te ajudar de alguma forma. E quando a gente pensa no fator ansiedade e também a perda de apetite, como eu falei anteriormente, a gente precisa tocar num assunto muito importante. Tratamento não é só com medicamento. A psicoterapia, nesses casos, também é muito importante. Porque na psicoterapia você vai receber ajuda para desenvolver planos, estratégias para responder a esses sintomas ansiosos, lidar melhor com as suas emoções, reconhecer, perceber quando pode acontecer uma situação de estímulo, ou seja, um gatilho para alguma manifestação ansiosa, e também desenvolver estratégias para que você não perca peso. Sim, por conta da diminuição do apetite, uma consequência possível é que a pessoa perca peso. O psicólogo que vai te acompanhar nisso vai te ajudar a desenvolver estratégias para que você reconheça a importância de cada refeição, mesmo sem fome, para que você não pule refeições e para que você, nesse momento, não se esqueça de comer. Porque antes existia um estímulo natural fisiológico que era a fome, a presença da fome. Apetite também, vontade de comer, aquela reação fisiológica. E agora pode ser que essa reação fisiológica suma ou diminua bastante. E você precisa de outras estratégias para que você não dependa que a fome te lembre de comer. É esperado que isso aconteça mesmo. E lembra que você só está usando o medicamento porque os ganhos compensam esses efeitos. Se o teu médico avaliar que não compensa, você não vai nem utilizar nenhum desses dois medicamentos. Efeitos colaterais do Venvance que também são comuns com a Ritalina. Boca seca, a perda do apetite que eu já falei, e ataque cardíaco, ou seja, o aumento da frequência cardíaca. Sabe o BPM que o teu relógio conta? As batidas por minuto do seu coração podem ficar um pouco mais aceleradas. E esse é um dos motivos pelos quais é muito importante que você passe por uma avaliação médica
séria e criteriosa com relação ao uso desses medicamentos. E qualquer outro medicamento também, tá? Agora, algumas outras perguntas que são muito frequentes. Qual dos dois é mais forte? Não existe uma diferença entre esses dois medicamentos nesse sentido. Cada pessoa pode apresentar uma necessidade diferente e um dos dois atender melhor. Bom, então se você chegou até aqui, acho que vale aquele like nesse vídeo, o compartilhamento e o seu comentário, porque isso ajuda o YouTube a saber que esse conteúdo aqui é relevante e também me ajuda a entender que isso aqui é relevante e o que está fazendo sentido falar e colocar aqui. Bom, então se alguém te disser que a Ritalina ou o Venvance é mais forte ou é mais fraco, não faz sentido. Talvez se essa pessoa estiver falando em dosagem, essa pessoa pode entender que uma dosagem maior é mais forte do que a outra, mas não faz sentido, porque o importante é como cada um desses medicamentos ajuda na necessidade de cada pessoa, porque eles têm efeitos parecidos e eles atuam de forma parecidas, mas diferentes. Eles podem ser usados juntos? Não é comum que haja essa prescrição por um psiquiatra, mas depende muito da necessidade de cada pessoa. Regra geral, não. Um deles é melhor para adulto ou melhor para criança? Isso não é uma regra. Existem casos de adultos que funcionam muito bem com Ritalina, mas o perfil e a necessidade de cada pessoa, e sim, de acordo com a sua idade, momento de vida, precisa ser avaliado pelo psiquiatra e muitas vezes em conjunto também com o psicólogo que acompanha o tratamento. Ritalina ou Venvance são medicamentos que viciam. Ambos são medicamentos seguros e, quando utilizados dentro da dosagem indicada, principalmente até a dosagem máxima indicada, eles têm uma segurança muito grande quanto a qualquer risco de dependência. E aqui a gente precisa ter uma atenção muito grande com relação ao uso não controlado. Pessoas que usam medicamento sem indicação e pessoas que usam medicamento acima da prescrição. Se você tem prescrição médica, acompanhamento com psicoterapia, está fazendo uso do medicamento dentro da prescrição, a dose segura, abaixo ou até a dose máxima, está percebendo ganhos, está fazendo acompanhamento. Se qualquer risco potencial de uma dependência começar a surgir, seu psicólogo, seu médico vão ser capazes de te orientar com relação a isso. Mas, de uma maneira geral, são medicamentos muito seguros, a chance disso acontecer é baixíssima, tendendo para não ter chance disso. E qual é o mais seguro? Os dois medicamentos são bastante confiáveis, bastante seguros. Bom, então se você chegou até aqui, eu peço para você dar uma olhadinha nos links aqui embaixo. Pode ser que tenha link para comunidade, para e-book, enfim, eu não sei, na data de gravação desse vídeo, eu não sei exatamente o que pode ter aqui nos links, mas dá uma olhada que pode ter coisa boa. Te convido também a deixar aquele like, que é para eu saber que esse conteúdo aqui está fazendo sentido. Toda aquela história que você já sabe, né? O YouTube entende que faz sentido, distribui para mais pessoas que também têm essas mesmas dúvidas. Deixa o teu comentário para eu saber. Me diz o que você gostou, o que você não gostou, o que você sentiu falta no conteúdo e compartilha para aquela pessoa que não sabe muito bem a diferença, que tem TDAH, mas não usa medicamento, tem o diagnóstico, ou até aquela pessoa que tem vários sintomas e nunca fez uma avaliação, para que essa pessoa perceba os benefícios de um tratamento correto e seguro e não sofra tanto ao longo da vida com esses sintomas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.